E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a Unipar Carbocloro. Muitas pessoas investiram nela ou gostam dela por conta do Luiz Barsi, o nosso principal investidor pessoa física da bolsa, que ele investe. A ação teve grandes desvalorizações, pagou grandes dividendos e aí ela atrai muitos olhares dos investidores. Porém, como ela começou a trazer quedas de lucratividades, desvalorizações, principalmente essa galera que investiu só por conta do hype, agora está um pouco preocupada. Então no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os indicadores fundamentalistas que ela está trazendo. A gente vai fazer um lucro ali meio projetado para a gente dar uma olhada em qual seria a capacidade de pagamento de dividendos das ações com base nos lucros que ela está gerando aqui em 2023. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí no canal, dá essa força pro canal crescer. E antes da gente começar, vamos passar um pouquinho aqui pelo site da empresa para a gente entender quem é a Unipar. E vamos entender também uma questão. Uma coisa é uma empresa ser uma ótima, boa empresa. Outra coisa é ela estar em um preço atrativo para investimento. Porque não necessariamente só pelo fato dela ser uma ótima empresa, você poderia investir nela a quaisquer valores. Então, quando a gente desce aqui, Unipar é líder na produção de cloro e soda, ou seja, commodities, e commodities você sabe que são guiadas por câmbio de dólar. Então, o que acontece? Tem muito sobe e desce tanto de commodity quanto exposição à variação cambial. Então os resultados eles podem mudar a depender desses dois fatores. E aqui dando sequência, a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil. Essa parte é legal da gente visualizar porque tem essa questão de marco do saneamento, essa potencialização que pode acontecer nesse segmento, e a Unipar poderia ser beneficiada por conta desse segmento também estar em crescimento. Então a gente viu que ela é líder em soda e clora, é a segunda na questão de PVC na América Latina, e a gente viu que ela tem uma exposição ali a setores que são atrativos, que podem ter uma potencialização. Agora vamos visualizar como é que está a questão das lucratividades. Que ela é uma boa empresa em um segmento interessante, pode até ser que seja. Vamos ver como que estão os resultados. Então a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então aqui a gente está com a Unip 6, o dividend yield está na casa de 4,7, não é muito interessante. No passado, quando a gente visualiza aqui, a gente vai ver que ela trouxe dividendos mais atrativos aqui, ó, na casa de 15% em 2021 e 15,86% em 2022. A gente consegue ver que em outros anos traz dividendos bem reduzidos, em alguns anos dividendos muito interessantes. É aquela questão de commodity lá. Pega um boom de commodity com variação cambial interessante, tudo isso daqui melhora os resultados. Quando a gente vem aqui na parte do preço-lucro, que seria um indicador de retorno de investimento, está na casa de 9,9, ou seja, 10 anos para retorno de investimento. Esse valor aqui ele significa o quê? Que caso a Unipar traga 10 anos dessa lucratividade e distribua todo o lucro, você teria o retorno do seu investimento nesse espaço de tempo. Porém, a gente tem que tomar cuidado. O preço da ação sobe e desce, o lucro sobe e desce também, então esse resultado aqui muda ao longo do tempo. Ele é mais para nos dar um norteador. Porém, esse resultado de 10 aqui eu considero interessante. Quando a gente olha aqui para a média, a gente já consegue visualizar que teve diversos anos aqui com preços-lucro diferentes. Em alguns anos um preço-lucro bem aqui interessante, na casa de 10 para baixo, e em outros aqui na casa de 17, 18. Na parte aqui do endividamento, que é uma parte complexa que atrapalha muito a empresa, a gente vê que o número está negativo. Por que ele está negativo? Porque ela tem mais dinheiro ali em caixa do que dívida. E daí a dívida dela aqui fica negativa, porque o indicador entende que não seria um risco, porque como ela tem mais capital disponível ali em caixa do que dívida, ela teria como honrar essa questão. Essa parte do endividamento a gente consegue ver aqui. Dívida bruta, 1 bilhão 332 milhões. Disponibilidades, 1 bilhão 595 milhões. Dívida líquida, menos 263 milhões. Por quê? Porque tem mais disponibilidades do que dívida. Na parte aqui de retorno sobre patrimônio investido e sobre patrimônio investido, quando a gente coloca ali o saldo da dívida junto, o ROI aqui está na casa de 27,61, muito interessante. Quando a gente olha ele ao longo do tempo, a gente vê que ele sempre foi aqui nesse padrão aqui de 20% e 30%, então é um retorno sobre patrimônio investido muito bom. E quando a gente vê o ROIC aqui, que é legal a gente pôr essa questão da dívida também, porque daí a gente vê se está fazendo sentido utilizar capital ali de terceiros para se alavancar em alguns projetos, porque às vezes eles geram mais retorno e você consegue pagar tanto esses juros aí desse endividamento e ainda ter retorno em cima disso. Aqui está na casa de 15,5 também, acredito que seja bem interessante, acredito que quando você faça um custo de capital ali emprestado ajustado, esse valor aqui ele fica superior. Ajustado por conta dos benefícios de IRCS. Então você pega ali o seu custo de juros de dívida, que você vai conseguir abater do resultado,
Então o seu custo de capital ajustado provavelmente fica inferior a esse valor. Então a gente poderia acreditar que esse ROIC aqui, ele seria um número bom, porque a empresa conseguiria tomar recurso e ainda pagar os juros dessa dívida e ainda ter retorno ainda sobre isso. Então até o momento deu para a gente visualizar o quê? O dividendo não está muito interessante, esse atual agora, mas os dos últimos anos foi extremamente interessante. Na parte do preço-lucro, que seria o retorno de investimento, está na casa de 10, bem atrativo. Na questão de endividamento, não apresenta um risco com endividamentos. Na parte de retorno, tanto de patrimônio investido, quando você coloca ali a parte de dívida junto, também fica bem interessante. A empresa demonstra que ela consegue aplicar recurso e gerar muito retorno em cima desse recurso investido. Aí agora a gente vai dar uma olhada na DRE. A DRE, para quem não sabe, é um demonstrativo contábil onde tem receitas, custas, despesas e no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. A gente consegue ver que ela subiu demais as receitas ao longo do tempo e que, conforme a gente visualiza anos muito passados, as lucratividades eram bem reduzidas e que daí com o tempo as lucratividades foram aumentando. Quando a gente olha aqui, por exemplo, 2014, 65 milhões de lucratividade. Quando a gente olha 2021, quase 2 bilhões de lucratividade. Ou seja, entra também naquela questão. Teve melhoria operacional? É claro que deve ter tido. Porém, tem essa questão de commodity, variações de câmbio e tudo isso daqui impacta também nos resultados. Então, quando eu olho para essa empresa, eu fico um pouco incerto em relação ao futuro. A gente já consegue ver que em 2021 ela trouxe aqui quase 2 bi, em 2022 ela já caiu para 1 bi 325 e a gente vai ver ali na minha planilha que as lucratividades de 23 já estão caindo também e provavelmente ela atinge essa questão de lucratividade de 1 bi. É pouco 1 bi? Não, não é. Mas a questão é, ela vai parar em 1 bi, ela vai continuar subindo ou ela vai retornar, por exemplo, para cá para 173 milhões? Porque os resultados vão ditar os dividendos e automaticamente resultados e dividendos vão impactar na cota, sendo com valorizações ou desvalorizações. Então a gente tem que ficar de olho nisso sim. Então até o momento eu gostei de todos os indicadores que eu vi, todo esse crescimento de receita e de lucratividade. O pé atrás que eu fico é essa questão. Isso será recorrente? Não será? Como que será o padrão ali de lucratividade? Será que ela vai conseguir manter um resultado mais ou menos ali em alguma linha? Ou será que vai ficar muito nesse sobe e desce 170, 300, 500, 1 bi? E eu acabo não gostando muito disso porque eu acho que fica difícil da gente mensurar meio que um valor de entrada. Então, geralmente, eu gosto de montar aportes nessas empresas mais comoditizadas, caso elas façam o meu perfil ou o perfil de vocês. Geralmente, eu gosto de iniciar nesses investimentos quando os preços das cotações já estão muito pressionados. Geralmente, os investidores já estão pressionando os piores cenários e aí sim, aqueles valores ali podem ser oportunidades, porque aí já está em valores assim de que ou a empresa vai quebrar ou que se ela não quebrar, ela vai multiplicar por diversas vezes. E aí, só para a gente fazer uma projeçãozinha, eu montei aqui uma planilha. Então eu coloquei aqui o valor atual da ação de R$ 73,98, valor de mercado de 7 bi 512 milhões. Aí aqui eu trouxe as lucratividades que eu comentei para vocês que já estão tendo quedas ao longo de 2023. Então aqui o primeiro, o segundo e o terceiro tri. O quarto tri, apesar de já termos virado o ano, ainda não temos os resultados. Então eu fiz uma média dos 3 trimestres. Então trouxe aqui 209 milhões de lucratividade, porque seria a média desses 3 trimestres. A gente teria um lucro projetado de 836 milhões para a gente ver como que ficaria essa questão de preço-lucro e capacidade de pagamento de dividendos. O preço-lucro, que nem eu comentei com vocês, é um indicador de retorno de investimento. Com base nessa lucratividade projetada, ficou em 9, ou seja, mesmo tendo quedas, ainda está atrativo. Mas talvez é por conta dessas quedas que esse valor aqui da Unipar saiu de mais de R$ 100 para até os atuais 74. E conforme tivessem novas quedas, muito provavelmente esse valor de cota teria desvalorizações. Mas assim, o preço-lucro aqui com base nesse projetado ficaria bacana ainda um indicador de 9 anos de retorno de investimento. Quando a gente visualiza a capacidade de pagamento de dividendos, distribuindo de 25% a até 100%, teríamos um dividendo que oscilaria entre 2,8% a até 11%. Aqui também, distribuindo de 50% para cima, a gente já poderia falar que seria um dividendo interessante, porque a gente viu que ela é uma empresa forte, ela é líder no segmento, é a segunda na questão de PVC, ela atua nesses mercados de saneamento, então a gente poderia entender que ela seria uma empresa ali recorrente e queria se beneficiar desse crescimento. Então um PL de 9 e uma capacidade de pagamento de dividendos de 2,8 a 11 poderia ser bem atrativo. Aí quando a gente vem aqui ao lado, um dividendo estimado, se a gente fosse distribuir 60% das lucratividades, teria uma distribuição de 501 milhões e um dividendo projetado aqui de 6,68, que já ficaria bem bacana. Ou seja, essa projeção vai ocorrer? É claro que não. Os resultados podem ser piores, os resultados podem ser melhores, mas eu quis fazer aqui uma conta só para a gente conseguir visualizar. Então assim, esse valor atual, ele está caro? Não necessariamente. Com base nos resultados que ela está entregando,
ele aparentemente não está caro. É um retorno de investimento em um espaço de tempo de 9 anos, um PL abaixo de 10, uma capacidade de pagamento de dividendos ali que poderia ser de 6 para cima, então não dá para dizer que está caro. Porém, você iria ficar exposto a essa incerteza em relação aos resultados. Se os resultados piorarem muito, você poderia ter queda, tanto nos dividendos quanto desvalorizações no preço da ação. Então, essa é a questão que eu acredito que você precisa se preocupar um pouco mais. Você está disposto a isso? Se a palavra for sim, você poderia estudar e cogitar investir caso faça o seu perfil. Mas mesmo em meio a essa incerteza, você poderia controlar o seu risco com as exposições. Então você poderia iniciar suas exposições ali bem reduzido, esperar os resultados, ver como a empresa irá performar e aí sim você decide se você aumenta posições ou não. A realidade é, ela é uma empresa ótima, se você for olhar para segmento, para todas essas questões de atuação, ela está trazendo resultados interessantes, sim, porém no passado ela trouxe resultados ruins. Então essa incerteza é meio que o fator decisivo de você tentar identificar qual seria o preço justo ou não. Eu acho ela um pouco cara porque eu fico com um pé atrás em qual será o ponto de lucratividade que ela vai meio que se manter ali. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque é você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!